Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Bom, gente, com muito orgulho, a rua com o nome do meu pai. Estou novamente com os meus grandes amigos, Renan Octovix Bieber e Neri de Paula. Eu fico muito feliz por vocês também terem abraçado a ideia de que meu pai também foi uma pessoa muito importante em Xanxerê. Bom dia, Paulo. Se essa rua fosse minha. Dentro do programa Lugares, Pessoas e Histórias, Paulo Munarete News, no Facebook também. Aqui hoje uma rua especial, principalmente para você, Paulo. Nilo Munarete. Vamos ver o que o Renan andou pesquisando sobre este senhor. Outra pessoa, da mesma forma que o senhor Rovílio Bortoluzzi, vindo de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, nascido em 3 de outubro de 1918, casado com a senhora Italina Mondadori Munarete. E um caminhão de filhos, né, Paulo? São 10 irmãos, 10 irmãos. Eu sou a última. Tu é a raspa? A raspa, é isso aí. Olha que legal. Que bonito, hein? Pois então, o Nilo Munarete veio do Rio Grande do Sul, como disse o Renan, e em Joaçaba, né? Isso. Ele inicia a trabalhar com rádio, com programa de rádio. E nesse programa, segundo o depoimento do filho que aqui está, já fazia apresentações de cantores e música. É um programa de auditório, né? Isso mesmo. Em 1949, Nilo Munarete vem para Xanxerê e cria aqui a Casa do Rádio, lidando com rádio amador. Lembrando que naquele período, naqueles tempos de 1950, o telefone aqui ainda era uma grande raridade e mal funcionava. E não tínhamos rádio oficiais ainda. Era o rádio amador que se tornava porta-voz das boas ou das más notícias na cidade. Então, a importância da comunicação, comandada pelo Nilo Munarete, que é praticamente um pioneiro dentro da comunicação de rádio na cidade, através da sua Casa do Rádio, é fundamental. A cidade entrava em contato com o mundo através da voz, através do manuseio do rádio amador, que o seu Nilo prestava esse serviço nobre de comunicação à cidade, aos habitantes de Xanxerê. Muitos acidentes, muitos problemas às vezes de xanxerenses doentes em outros lugares, tudo era informado via rádio, porque no outro jeito era tudo mais difícil para se comunicar. Mas o Nilo não parou só nessa questão de rádio. Essa era apenas uma das grandes funções que o senhor Nilo exercia na cidade, porque além da rádio amador que ele mantinha, ele também foi responsável pela criação do armazém e bar Munarete, né? E dentro deste armazém e bar, nasce quem lá dentro, Renan? Vamos ver se o Renan sabe agora. Não que nasce o Paulo, né? O Paulo não nasceu lá dentro, mas nasce um time muito importante do futebol xanxerense. Com certeza. É o Grêmio Esportivo 14 de Julho, que tem como seu principal fundador o senhor Nilo Munarete. Eu gostei da pronúncia do Renan, 14, né? É uma pronúncia aos moldes do tempo antigo. Nilo Munarete, então, é o grande incentivador deste clube 14 de Julho, que tinha uma torcida maravilhosa. Ele, junto com o seu Lopes da Silva, né, o português, eram as pessoas ali que movimentavam o futebol, que animavam a juventude. Mas o seu Nilo seguiu muito além do futebol. Se tivesse um estádio aqui, tranquilamente poderíamos colocar o nome dele neste estádio de futebol. Porque a caminhonete, o micro-ônibus que era utilizado pelo armazém para levar o famoso rancho, também era utilizado para levar esses atletas, esse time de atletas, né, para muitos dos campeonatos que esse Grêmio Esportivo participava. Essa caminhonete,
essa caminhonete se tornou lendária, porque o Nilo tinha aquela caminhonete a serviço da cidade. Então ia o time de futebol, ia os ranchos, ia a mudança, e ia inclusive os falecimentos, os mortos eram levados ao cemitério municipal naquela caminhonete. Isso, inclusive, por isso que se tornou lendário, gerou uma petição da Câmara Municipal de Vereadores proibindo, questionando por que levar o morto na caminhonete, que levava o time, que levava o rancho. Obviamente que era higienizado, lavado, mas acontece que era o que se tinha de transporte, né? Mas como é que era? A política é política, né? Qualquer pé de galinha vira um sopão, então fizeram um sopão e a caminhonete do Seu Nilo ficou na história como a caminhonete proibida de prestar serviços fúnebres. E além de todas essas funções, o Paulo nos contou que o senhor Nilo também exerceu por um certo tempo, e também não tão longo, ele foi comissário de menores para a comarca, né? Mas antes disso, em 15 de novembro de 1958, ele foi eleito vereador pelo Partido Democrático Cristão. E na sequência, ao concluir o seu mandato, ele candidatou-se a deputado estadual pelo mesmo partido. E olha só, primeiro deputado estadual originário de Xanxerê. E o primeiro xanxerense a assumir a Assembleia Legislativa. Que discurso lindo fez o Seu Nilo quando assumiu. Eu me emociono desse discurso. Eu vou pedir para o Renan ler um trechinho, porque eu quando li assim, sabe, Paulo, meus olhos se encheram de lágrimas, porque estava ali um homem, sabe, assumindo um cargo importante pela primeira vez por Xanxerê. Eu, como xanxerense, filho da terra, e que amo tudo que tem de bom aqui, e que luto por tudo que tem de mal, eu fiquei muito emocionado. Eu vou pedir para o Renan ler um trechinho do discurso. Vou ler apenas um parágrafo do extenso e imenso discurso que o senhor Nilo fez, demonstrando o carinho que ele sentia pela cidade de Xanxerê. Por favor. Ocupando hoje pela primeira vez esta tribuna, quero inicialmente cumprimentar todos os nobres deputados e agradecer à presidência a maneira amável e estimulante com que fui recebido. Estendo neste momento meus sentimentos ao povo do meu longínquo Xanxerê. Muitos são os problemas sociais e econômicos que afligem a nação brasileira. Mas voltando a Xanxerê, quero trazer ao conhecimento da casa e também dos poderes constituídos do Estado que precisa de vossa atenção e a possível e breve solução, provavelmente de algum problema que afligia a todos os habitantes aqui de Xanxerê, que pessoas como o senhor Nilo Munarete não se contentavam com esse problema afligindo essas pessoas. Paulo, para finalizar, se for um pouquinho mais extenso esse programa, não tem problema. O Seu Nilo, ele foi um oficial de justiça no Fórum de Xanxerê, né? E chegou a ser um comissário da infância e juventude ali. Mas você descobriu há pouco que o Nilo assumiu cargos de juiz mesmo, fazendo alguns julgamentos, inclusive, que você mesmo não sabia, soube há pouco tempo. Me fale disso, Paulo. Pois é, são coisas que a gente vai descobrindo ao torno da vida do meu falecido pai, que foi uma grande pessoa em Xanxerê, tem essa rua, o nome dele. Vocês resumiram bem quem é o pai, me emocionei você falando também, né? Mas principalmente no sentido de que momento ímpar em Xanxerê, que não havia ninguém, meu pai foi nomeado, eu não sei se foi por 2 meses, 3 meses, como juiz, e diz que existem algumas sentenças ainda rabiscadas pelo meu pai. Veja bem, que coisa interessante, hein? Olha. São histórias do Seu Nilo Munarete aqui de Xanxerê. E também um dado, né, você contou ali, Seu Nilo era uma figura envolvida com esporte, com a sociedade. É ele que vai de jipe buscar as irmãs que vem para fundar o Colégio Santa Maria Gorete, não é, Paulo? É isso mesmo. Inclusive foi ele mesmo quem doou a santa que hoje ainda ocupa a gruta do colégio. Né?
E seu Nilo, segundo o depoimento do filho, que está aí atrás da câmera, mais 200 e poucos afilhados, né? É isso aí. Meu Deus Era do um céu. homem muito público. Metade da piazada que nasceu em Xanxerê naquele período eram afilhados do seu Nilo Munarete. É isso aí. Palmas, bravíssimo a esta notável personalidade, a esta grande figura que construiu também a nossa história neste lugar chamado Xanxerê.